E aí, gente, tudo bem? Estamos chegando para mais um podcast Em Frente. Que prazer mais uma vez ter você aqui com a gente, para juntos nós seguirmos em frente nessa caminhada da fé. O podcast Em Frente tem essa missão, né, de levar você em frente na sua caminhada da fé e também trazer conteúdo bíblico e teológico para que você enfrente os falsos ensinamentos que tem muito por aí, né, Pastor Flaviano? E hoje nós estamos com mais uma pessoa assim de gabarito para nos ajudar nessa caminhada. Com muito certeza. Bom. Olha, hoje nós temos a Alessandra aqui, que é missionária de tempo integral, e tá aí o assunto de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre missões de tempo integral baseado na experiência dela, né, que vai ser enriquecedora para nós. Alessandra, que prazer ter você aqui conosco. Ei, meninos, eu que agradeço pelo convite, tá? Muito obrigada. É um prazer. E vamos lá, né, falar sobre missão integral, que é uma coisa que borbulha aqui no coração. Sim. Vamos lá, vai ser bacana. Não sai daí, Fica não ligado. Esquece, senta o dedo no like aí, dá aquela curtida especial pra nós, comenta, compartilha, que eu tenho certeza que esse vídeo vai abençoar, né, que essa nossa conversa aqui vai abençoar a vida de muita gente. Olha só, nos apoia aqui a Fixar Parafusos e Ferramentas, né? Eles estão conosco aqui a Fixar Parafusos e Ferramentas. Se você precisa de ferramentas, parafusos, porcas, arruelas, máquinas elétricas, enfim, toda essa linha aí industrial, a Fixar atende você com todo o prazer, com toda a alegria, tá bom? Chega lá que você vai ser muito bem atendido, vai sair sorridente com o atendimento da Fixar Parafusos, tá bom? Então vamos lá, olha só, Alessandra. Vamos começar do começo, né? Eu sempre gosto de começar do começo. É bom. Né? Interessante. Começo, meio e fim, mas vamos lá. O que eu quero dizer com começar do começo? Como que foi a sua experiência aí de... eu não sei se você sempre esteve na igreja, se você nasceu em berço cristão, se você se converteu depois de um tempo como eu, né? Fala um pouquinho pra gente quem é a Alessandra. Então, Ronan, eu nasci num lar, não era cristão, né? Minha mãe era desviada, meu pai era católico não praticante. E aí, com 4 anos de idade, a minha avó materna, né, começou a me levar para a igreja, que eu sou membro até hoje. Sim. E aí eu comecei a conhecer Jesus na primeira infância, né? E é engraçado que aí a igreja, eu sou membro da igreja presbiteriana, eu me batizei com 12 anos, fiz a profissão de fé, só que eu ainda não entendi quem era Jesus, né? E aí, só que eu dava aula na escola bíblica, eu contava a história e tal. E aí, num curso que a gente fez da APEC, eles sempre ensinavam a gente a fazer o convite para as crianças. Sim. Um belo dia, eu fazendo o convite para as crianças, eu fiquei pensando comigo assim, gente, eu nunca fiz isso, eu nunca aceitei esse convite. Com 15 anos, aí eu entendi de fato que aquele Jesus que eu ensinava para as crianças tinha nascido aqui no meu coração também. E aí, nesse tempo, os meus pais já tinham vindo para a igreja. A gente mudou para Rondônia. E aí, com 7 anos, gente, eu falei com meu pai assim, eu não vou para Rondônia. Meu pai, por que não? Porque lá não tem igreja. E meu pai não ia na igreja, mais a minha mãe. Aí meu pai me prometeu, para ficar tranquila, eu vou levar você na igreja da sua avó, ou da minha avó, Gente, Deus foi perfeito, que a igreja ficava 5 quilômetros de casa. Então, uma criança de 7 anos não poderia ir. E aí a gente foi, meu pai teve um encontro com Jesus lá, minha mãe reconciliou e a gente voltou para Betim. Então, assim, aí desde esse tempo eu tô, né, servindo na igreja em várias áreas. E é isso, esse encontro foi com uns 15 anos, contando história para as crianças. Que legal. Que legal, muito bom. Bom, Alessandra, como a gente já comentou, né, aqui na introdução, a gente vai falar um pouquinho sobre a missão integral, né? Você é uma pessoa que vive hoje integralmente para a missão, né? Abandonou toda a sua, digamos assim, a sua vida, outros afazeres, né? E a gente sempre fala aqui, né, Pastor Flaviano, que não é porque a pessoa tem uma outra profissão que ela não pode fazer missão. Isso, verdade. Mas, por outro lado, tem aquelas pessoas como você que abandonam todos os outros tipos de afazeres, né? Sacrificam para poder se dedicar especialmente, integralmente à missão. E eu queria saber como que foi o seu chamado, como que foi assim, o início, esse pontapé inicial
para assumir, né, de vez a missão em tempo integral? Então, Renan, eu tô na MPC Brasil tem 5 anos. MPC Brasil, para quem não sabe, Mocidade para Cristo, né? Isso, Mocidade para Cristo. Um movimento que iniciou com Billy Graham, certo? Isso, lá em Chicago, 1940. A gente tem 70 anos de Brasil. E eu conheci a MPC numa época de crise com a minha profissão, né? Eu sou professora de geografia, eu lecionei por 14 anos e eu me encontrei na sala de aula, mas eu tive uma crise, né? E eu lembro que eu larguei a escola e conheci a MPC, conheci a capelania escolar que eu faço hoje, mas não tinha pretensão, foi tipo, não, desde criança eu quero ser missionária, não tinha essa pretensão. Mas eu comecei a me envolver e a trabalhar com a capelania, lecionando, aí eu voltei para a escola quando eu conheci a capelania, lecionando e fazendo a capelania. A capelania é uma ajuda, né? É um abraço que a gente dá à escola, né? De uma forma integral. E aí Deus começou a resgatar sonhos que eu tinha no coração desde a adolescência, que sabe quando aqueles missionários vão na igreja, você fica assim, eu vou ser missionária, eu vou para a África. Sim. Só que eu não queria ir para a África, eu queria fazer algo aqui. E aí eu fiquei por 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, lecionando e fazendo trabalho como voluntária na MPC. E aí chegou uma hora que Deus falou assim, olha, nós vamos ter que escolher, né? Porque não dá. Era muita coisa, a demanda era muito grande e era algo que eu queria muito. Só que eu tinha muito medo. Sim. Né? Eu passei num concurso em 5º lugar. Aí no dia que me nomearam, e eu já tinha tomado a decisão, Deus falou assim. Aí eu liguei pro meu pastor, o pastor Marcelo Galberto. Pastor Marcelo, saiu uma nomeação, o que eu faço? Aí ele, pisa na água. Gente, eu pisei na água igual o Pedro. Acho que eu pisei e comecei a afundar. E falei assim, eu pisei, mas eu tô com medo. Filha, pisa na água que não vai faltar nada. E aí, os meus pais começaram a apresentar eu para as pessoas como já missionária. Aí sabe quando te dá uma tranquilidade? Ai, então, Jesus, é isso mesmo. Eu já sabia o que era, mas eu tava com muito medo. E aí, é algo que eu sempre quis. Igual hoje eu estou no lugar que, tipo assim, eu sempre quis estar, né? Eu me encontrei, né? Eudaimonia. Os gregos diziam isso. É. Você está no seu lugar no mundo. É perfeito isso. E igual eu amo a escola. E aí hoje eu vou com um olhar diferente. Eu não ensino a geografia para os meninos hoje. Eu ensino princípios e valores para eles, os pais, a gente cuida dos professores. Então, assim, é lindo, sabe, ver isso. E aí eu entendi. Você, é isso mesmo, esse é o meu lugar. Né? Dá medo na questão integral, porque igual eu larguei, a gente fala, um concurso público, uma estabilidade. Né? Aí eu lembro que eu falava com Deus assim, Deus, mas e a minha estabilidade? Aí ele falava assim, quem te deu o emprego por 14 anos nas escolas? Eu ficava assim, tá bom, Deus, entendi. Eu entendi. Então, assim, é a gente depender de algo que a gente não tá vendo. Sim. E, gente, é assim, um monte de coisa aconteceu depois disso que, com 14 anos trabalhando, nunca aconteceu. Sabe? Bênçãos, não faltou nada. Então, assim, é perfeito. Cuidados de Deus, sabe? Então, é uma coisa que arde muito no meu coração. Não me vejo em outro lugar. Não me vejo em outro lugar. Eudaimonia. Gostei dessa palavra. Os gregos diziam isso. Se você quer se encontrar... acho que feliz, eles diziam, feliz é aquele que se encontra no mundo. Sim. Né? E eu encontrei o meu lugar. Muito legal, muito legal. E engraçado que eu e a Alessandra, né, já trabalhamos junto na escola, né? Estou lá ainda, né? Voltei pra lá, na verdade. Ô, Alessandra, eu posso fazer a minha pergunta agora? Fique à vontade. Porque, na verdade, a pergunta que eu quero te fazer é isso. Porque a gente ouve sobre missão o tempo inteiro, né? O tempo inteiro a gente fala, lógico, a mensagem cristã é missão, né? Mas eu queria saber como é que foi o seu processo a gente viu o seu processo de transição, né? Da professora Alessandra para agora a missionária Alessandra. E como é que foi o preparo? Como é que foi a sua formação? Assim, o seu preparo missionário para estar atuando hoje como... hoje você poderia se titular missionário ou capelã? Como é que seria?
Acho que as duas coisas. As duas coisas, né? Então, é esse preparo. Conta pra gente um pouquinho dessa sua experiência. Então, e começou antes de eu achar que ia acontecer alguma coisa. Eu fiz vários cursos, eu mesmo, quase cursos livres lá no CEM, no Centro Missionário de Missões, lá em Viçosa. Sim. Não sei se vocês conhecem. E aí foi um ano que eu fiz. Aí eu fiz o Perspectiva, eu fui fazendo todos os cursos de missões que surgiu, eu vou fazer isso, gente. Porque tava acontecendo alguma coisa aqui dentro. Eu chorava e tal. E aí, quando eu conheci a MPC, eu fiz o curso básico de capelania, né? Depois eu fiz o curso avançado de capelão, hoje eu sou capelã escolar. E nós temos treinamentos na MPC. Que aí o Marcelo falou assim, ó, vamos fazer. Eu fiz o curso a gente tem um curso EAD específico para líderes. Temos um curso que o Pedro até fez com a gente, que é um curso grandão, avançado, de treinamento de líderes, né, para jovens e adolescentes. Eu fiz um curso online de teologia, que é um convênio que a MPC tem. E aí, sabe, eu fui agregando coisas. E sempre a gente sempre passa por mini cursos, a gente tem um ministério. A MPC tem um ministério pastoral que sempre cuida da gente. A gente fala na MPC que nós somos pessoas cuidando de pessoas. Certo. Eu tenho que estar bem para me cuidar do outro. Isso, Sim, verdade. com certeza. Bem fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Então, assim, aí. Só que, ó, esses eu comecei bem antes e a MPC veio agregando esse tanto de ferramentas. A gente trabalha muito, faz muito curso com a questão da proteção à criança e adolescente, porque a gente trabalha com criança e adolescente, as leis, o que acontece aí no mundo, o que está a nosso favor, quais são os perigos que a internet tem, quais são os perigos que a escola oferece. Então, assim, a gente tem toda essa bagagem. E aí, a MPC, o CEM, que é um parceiro nosso, né? O curso Perspectiva, que é sensacional. Eu fiz também Perspectiva. Não é bom? Ele é muito bom. Ele abre, assim, te dá... E aí foi tudo assim, eu acho que quando Deus falou, Alessandra, pisa na água, igual o pastor Marcelo falou, vem, Alessandra, eu já tinha um conteúdo que, tipo, me deu uma segurança, né? É porque nós somos seres humanos, a gente precisa de algo palpável, né? Sim, é verdade. E aí, quando você estuda um tanto de coisa, você viu um tanto de coisa bacana, você entende que você tá no caminho, né? Você precisa você já aprendeu, filho, agora vai. Igual o primeiro dia que a gente dá aula, né? A faculdade te ensinou tudo, mas ensinou, mas não dei aula. Vou lá ver como é que é. Você pega o pincel e vê o quadro branco. E os meninos falando. Mas foi muito legal. Igual na primeira vez que eu fiz capelania, que eu fui conversar com uma aluna. E foi muito assim, eu acho que eu tava mais nervosa que a menina. E ela começou a compartilhar coisas dela, dores dela. E é bom que vem as coisas na memória da gente, né? Você vai fazer isso, como é que você vai acolher essa menina? E foi assim, foi sensacional as primeiras experiências. Até hoje né? Eu choro até, gosto desses meninos. Sim. Alessandra, são habilidades, né? São habilidades que um missionário tem que ter, mas eu queria que você entrasse um pouquinho mais, vamos dar uma espiritualizada. O que mais um missionário se dispõe a fazer isso em tempo integral, em relação a Deus, em relação à igreja, né? O que um missionário tem que ter? Como que o missionário tem que ser? Para ter, assim, eu vou usar o termo sucesso aqui, né? Para conseguir ter eficácia, né, Renan? Eficácia. E para ser longevo, né? Na vida missionária. Porque existem vários exemplos por aí de pessoas que se dizem missionários, mas acabou. Nada acabou. Né? Como ter uma vida missionária integral mesmo, e ser uma vida missionária, não um instante da vida missionária. Eu acho que é ser um seguidor de Jesus de fato. Entender quem é Jesus na vida dele. Porque se ele não entende quem é Jesus na vida dele, ele não vai conseguir falar para o outro quem é Jesus. Se ele não tem o caráter transformado, ele não vai conseguir ser um missionário. Que o sucesso vai vir, mas não é o brilho de Jesus que vai ter. Eu acho que é ele entender isso e ver que a luz de Jesus vai brilhar através da vida dele. E outra, ser uma pessoa normal. Sabe? Os meninos da equipe, tem hora que eu fico assim nervosa, aí eu olho pra eles, não, o que vocês vão pensar de mim? Aí eles, que você é uma pessoa normal, Alessandra, que você fica brava. Então, assim, é a gente mostrar quem é Jesus. Sim. Sabe? E outra, a tua igreja, igual meus pais. Sabe que você tem uma rede
que te apoia, Sim. Legal. que te envia, Legal. né? Eu falo muito igual os meninos chegam, eu quero ser, mas a minha igreja não me reconhece, assim, então pronto. Aí, ó, já tem um ponto para você pensar, filhas. É. Se a sua igreja não te reconhece, e você? Você tem essa convicção? Mostre para eles, então, Sim. né? Eu lembro que a primeira vez que eu conversei com o pastor da minha igreja, aí eu falei com ele que eu estava fazendo trabalhos missionários e tal. Ele falou assim, eu acho que logo, logo você vai estar em tempo integral. Eu tô assim, não, você tá doido? Não, vou ficar só fazendo, ajudando a MPC e tal. E eu lembro, no dia que eu resolvi mesmo, aí ele falou assim, aí, olha, Sandra, eu te falei. Mas assim, é isso, sabe? É ter essa estrutura toda de caráter, de entender quem é Jesus. Sim, e as sim. pessoas, o seu líder, a sua família te reconhecer. Que não adianta só você achar, né? A gente vê muito o casal. Eu vou sempre... Não, você e sua esposa. Sua família. A gente tem uma família que ajuda a gente, que é muito bacana, que todos são envolvidos. Você vê isso, né? E, de fato, é esse caráter, né? Se as pessoas não veem Jesus no olhar da gente, não adianta. E é muito legal você falar isso a respeito da sua igreja, que você tem uma rede de apoio, porque a ideia de que não existe missionário sem igreja. Por algum tempo as pessoas, né, distinguiam o missionário de igreja, e não existe isso. Não. O missionário, ele faz parte, ele é igreja Ele é também. igreja, como- né? Ele é igreja também. Eu me lembro que eu preguei certa vez a respeito de missões e eu achei algo interessante em Atos, que Paulo e os seus companheiros, que não foram os mesmos, né, de viagem para viagem, foram 3 viagens, mas mudou os companheiros, mas em todas as ocasiões a igreja os enviava e a igreja os recebia de volta. Se você ler Atos a partir do capítulo 12 ali, você vai ver isso. Né? Os apóstolos ali impunham as mãos sobre Paulo e enviavam, e quando Paulo retornava, ele contava, ele voltava para sua igreja e contava tudo que Deus havia feito. Então eu acho muito legal isso, muito né? Importante. Se você tá pensando, se você tá entendendo aí, né? Você que tá nos assistindo, nos acompanhando, se você de repente tá entendendo em Deus que Deus tá te chamando para missões, entenda isso. Não existe missionário sem igreja. Não né? tem. Não, isso é muito bacana. Não, e isso cresce a fé da igreja, né? Eu lembro, igual quando eu faço os relatórios e mando, aí o pessoal manda mensagem, nossa, olha que legal. Isso é pra você dar fruto, gente. É legal, você fortalece o seu corpo ali, a galera que tá com você. Isso é importantíssimo. Com certeza, com toda certeza. Olha, Sandra, eu imagino que nesse tempo você deve ter enfrentado inúmeros desafios. Eu acho que todo missionário, ele enfrenta desafios. Eu sei porque eu provei só um pouquinho. Eu tive pouco tempo em missões, né? Hoje eu faço missão, eu me envolvo com missões aqui na igreja, mas não tenho uma vida integral em missões. Eu provei um pouco desses desafios. E na maioria das vezes é financeiro, né? Mas eu acredito que existem outras áreas também. E eu queria que você compartilhasse, né? Para nos edificar, para a gente entender como que os desafios na vida de missão. É igual. A minha missão é urbana, Sim. né? A gente trabalha com escolas. Certo. Porque a gente trabalha com criança, adolescente, jovens. Financeiramente, né? Foram algumas coisazinhas, mas não nada tão... Deus é extraordinário, gente. Sim. Mas nas escolas a gente enfrenta desafios porque a gente trabalha com escuta de alunos, com escuta de pais. Acolhimento, né? Acolhimento. Então, assim, eu fui numa escola que a gente falou com 9 turmas. Eu errei o caminho de casa, gente. Eu saí de lá tão assim. E aí a escola pedindo socorro, me ajuda, o que eu vou fazer? Sabe, são crianças que sentam e contam pra gente como elas estão sendo abusadas, como elas foram abusadas, que elas não têm o que comer, que elas não têm esperança no olhar. Né? São crianças que estão se cortando, estão se automutilando, que já tentaram se matar várias vezes. E aí a gente leva esperança. Né? Eu acho que o desafio é que a gente tem uma fila de escolas que a gente não consegue alcançar. E eu fico nervosa, sabe? Eu fico brava. Eu fico, Deus, a gente levantar pessoas para ir. Porque as portas estão aí. As escolas amam o projeto. Elas entenderam que elas precisam, né? Que é uma ajuda a mais para a escola. Mas falta
pessoal. Falta gente, pessoas, né? Sim. Porque os recursos, gente, a gente consegue doação das coisas, a gente consegue um monte de coisa, mas o Material humano, né? material humano Os ceifeiros, né? e é o que mais falta. E Os outra, ceifeiros. mas e ceifeiros que entendem quem é o projeto. Por quê? Escola não é igreja. Escola é escola. É. Então, eu não posso levar o culto para dentro da escola. Eu vou levar um projeto que trabalha o amor. Eu vou levar um projeto que trabalha as emoções. Eu vou levar um projeto que trabalha a identidade. Que por trás desse projeto vai ter o amor de Deus. A linguagem não é a mesma. Não é. Então, assim, esse é o desafio maior, sabe? Sim, Porque a gente... vamos lá, a gente ajudar. E eles querem chegar, eles querem levantar a mão, ungir a escola. Nananã. Aí eu fico assim, não. Aqui a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não dá a paz do Senhor. Nós estamos numa escola. Sim. E é um desafio mesmo. Eu me lembro que uma vez a gente fez um prático, né, da base missionária que eu tava no Rio Grande do Sul. Né? E a gente, aquela escola ela colocou realmente vários limites, né, no trabalho que a gente foi fazer. Então, por exemplo, a gente não podia usar o nome Jesus. A gente tinha que falar Deus, porque Deus é universal. Isso. Né? Então, realmente, e aquilo dava um peso, assim, porque a gente tinha que ficar se policiando toda hora. A gente, crente, né? Acostumado com aquele contexto de igreja, não poder falar Jesus. A gente tinha que falar só Deus, né? Então, a gente apresentava um teatro lá e na hora de fazer a aplicação, nas praças a gente falava Jesus. Em qualquer outro lugar a gente falava Jesus, mas lá não podia falar Jesus, tinha que falar Deus. Então, realmente um desafio. Eu sei o que é. Porque, igual, Betim tem mais de 200 escolas. Eu lembro que a gente começou com uma. Hoje a gente já entrou em 20. Aí eu sempre falava com os meninos assim, gente, só falta 199. Agora só falta 180. Entendeu? Mas tem escolas que querem que a gente volte, né? Que querem que continue o trabalho, que querem que vá lá, faça um momento de escuta com os meninos. E você falar Deus ou Jesus, você conseguiu levar o amor de Deus. Sim, com certeza. Eu falo, tem gente que fala o amor. É o amor que vai te transformar. Eu tô falando de Deus. A gente teve uma experiência numa escola, que a gente fez Escola da Vida. E eu lembro que o pastor tá assim, você não tem que levar a Bíblia? Eu tô assim, filho. Seu coração entender que é para levar, você leva. Deixa na mochila. Ele foi entender, ele deixou. Aí ele não usou. Assim, que você não precisa da Bíblia para você falar de Deus. Tá aqui, ó. Tá tudo aqui dentro. Sim. Aí ele começou a falar e tal, fizeram um teatro. Tinha 150 alunos. E aí ele foi e perguntou, quem nessa tarde quer receber um abraço de Deus? Gente, os 150 meninos levantaram. Olha. No pranto, no choro, assim. Você via um quebrantamento, você via eles, assim, amando o que estava acontecendo. Você via no olhar deles a esperança. E aí, a MPC, a gente fala que é dar oportunidade. Sim. Para eles serem seguidores de Jesus. Então, nesse dia, esses 150 meninos tiveram a oportunidade. Né? Tem um desses 150 que a família dele toda hoje congrega numa igreja. Olha que legal. E a mãe dele fica assim, quando eu dou uma sumida, ela, você sumiu? Eu tô assim, não, eu tava, eu sempre mando mensagem, mas a família toda tá na igreja, entendeu? Então, assim, e Deus ainda permite a gente ver o fruto, né? O fruto, que legal. Então, assim, é muito bacana. Então, o desafio é esse. Sim. Né? Quem tá ouvindo aí, ó, quiser ajudar a gente, sim, sabe? Entender essa linguagem. Eu falo muito igual, véi, senta aí, vem cá, vamos conversar. Sim. Não é porque você fala, não é porque você falava gíria. Eu falo, mas você fala uma linguagem tranquila, vamos lá conversar com adolescente. Identifica com os meninos, né? Isso. Mas talvez você gosta de falar com adulto. Gente, os professores precisam de ser cuidados. Sala de professor, gente, precisa de ser cuidado. Diretor, a gente senta, conversa com o diretor, os pedagogos. A escola precisa de ajuda. Com né? certeza. E aí, esse é o desafio. Com certeza. Ô, Antes da sua pergunta, falando em ajuda, né, em cuidado, você que, né, tá precisando de repente desse cuidado, dessa ajuda aí, cuidar da sua saúde mental, tá aqui o nosso amigo pastor Flaviano, que é psicanalista, tá? Você pode estar procurando ele aí, tá? Ele também
além de estar conosco aqui, ele nos apoia, né? Bom. Então você pode estar procurando ele aí, vai ter um QR Code, você pode acessar, procurar o Pastor Flaviano aí, né? Os desafios do dia a dia, né? As situações do dia a dia que aparecem, às vezes deixa a gente, né, um pouquinho desalinhado, né? Deixa a gente um pouquinho desalinhado e aí o Pastor Flaviano vai ajudar você a encontrar o rumo, né? Eu falo todo podcast aqui, né? As pessoas às vezes procuram um caminho mais fácil, que é os remédios, né? Não É útil, sim, mas precisa ter um acompanhamento, né? Precisa enfrentar o problema, precisa resolver o problema. Então procura o Pastor Flaviano aqui que vai dar certo. Aí ele vai te ajudar com toda certeza. E o ambiente escolar, a gente tem visto, né, Alessandra, como tá assim, tá muito difícil o ambiente escolar. E aí a pergunta que eu quero te fazer, tá relacionada a esse material humano. Porque o que você faz, na verdade, é a verdadeira missão integral. Sim. Porque o que acontece? Eu acho que é necessário a gente discutir isso na igreja, Alessandra, porque nós temos, toda vez que fala de missão, o que a primeira pensa, os crentes normalmente, que a primeira coisa que pensa? África. É isso a primeira coisa. Então, a ideia de missão é ir para a África, se afastar de todo mundo e ficar lá falando de Jesus. E é interessante, pastor, que há um grande erro em relação ao texto de Atos, quando fala a respeito de fazer missões e aonde fazer missões. Porque muita gente fala assim, não, eu tenho que fazer missão primeiro aqui e depois lá. E o texto não diz isso. O texto diz que nós devemos fazer missões tanto aqui quanto lá. Isso. Então, ou seja, é algo que precisa ser global, né? A gente precisa, às vezes a gente não pode ir lá, mas a gente pode orar por lá. Pode investir lá. E fazer aqui. Isso. E exatamente. Esse caso da Alessandra, eu vejo assim que eu enxergo isso muito na prática de Jesus. Porque Jesus chegava para as pessoas, né? E ele era muito criticado pelos religiosos, né? Pelos escribas, pelos fariseus, porque Jesus chegava oferecendo amor independentemente de quem. E acredito também que nem o resultado. É lógico que ele sabia do resultado. Ele sabia do potencial e da eficácia da mensagem. Sim. Mas ele oferecia o amor, né? E eu acho que talvez a falta de material humano também está atrelada à falta desse conhecimento, dessa orientação. Que isso também é dar um abraço também é fazer missão. Não é só as pessoas levantarem as mãos e falar, eu aceito Jesus. Ouvir um adolescente na escola também é fazer missão. Com certeza. Um professor, a gente que frequenta a sala de professor, a gente sabe quanta angústia, quanta dor, quanto sofrimento. Esse ambiente ele está inserido, né? Está inserido nesse ambiente. Então, assim, talvez, eu queria que você até trabalhasse, se eu estou correto na minha perspectiva, se talvez o erro é a falta de conhecimento da própria igreja sobre o que é missão. Que missão não é só ir para a África, missão também é dar um abraço. Sim. É ouvir, né? Aí eu queria que você falasse sobre isso. Porque, olha só, a gente tem momentos que a gente vai na escola que a gente só escuta. A gente nem abre a boca. A gente só ouve aquele menino. Eu não fiz. Eu não fiz o meu papel? Fiz. Eu ouvi. Acolheu, né? Eu acolhi. Então, assim, tem criança que a gente leva leite, porque ele tá precisando de leite. Tem criança que não tem o que comer na casa. Então, eu tenho que ir lá e falar de Jesus, passar o plano da redenção todo pra ele, e ele no final ele tem que levantar a mão e aceitar Jesus. Não. A MPC a gente fala ganhar o direito de ser ouvido. Sim. Eu vou levar leite para essa criança, eu vou cuidar dessa criança, eu vou alcançar essa família e eu vou ter o direito de sentar e explicar para ele quem é. Gente, que benção isso. E é interessante, Alessandra, que isso tudo você está falando. Eu me lembro da carta de Tiago, né? Que Tiago vai falar que se alguém chega para você com fome e você fala Deus te abençoe e não dá a ela um prato de comida. Então a missão integral não é só na integralidade do templo, do tempo, né? Não falei templo, mas é na integralidade do tempo, mas na completude dela, é do todo do ser humano. Não adianta, né, você pregar o evangelho todo que for em palavras, mas se aquela pessoa tem uma necessidade e você não a supriu, né, faltou, não é integral. A gente ganhou uma família, gente, eles estão agora caminhando, começando devagarzinho a caminhar para uma igreja. A gente foi lá e consertou um vazamento numa parede. Olha que legal. E assim,
Aí o missionário sabia fazer coisas de pedreiro. Aí agora ele é o pedreiro. Aí os meninos, o pedreiro foi lá em casa. E eles assim, a gente conseguiu dar um norte para a família porque a gente arrumou um vazamento. Gente, e aí o menininho do meio, quando a mãe dele fica brava, a mãe dele conta. Ele vira assim, mãe, olha o que Jesus tem feito. Então, assim, ele tem 5 anos. Então, a gente não tá mostrando Jesus para esse menino? Com certeza. Né? E aí a igreja entender isso, sabe? Que vai além de eu sentar, ler a Bíblia e orar. Eu acho que isso aí vai ter a hora. Eu tenho uma família que tava de amigos lá no Kosovo. Aí diz eles que lá pra você conversar com ela, você tem que tomar vários chás. Aí diz ele, e ele não gostava de chá, dizer que foi tomando chá. Até a pessoa ir com a cara dele e chama ele, e aí escuta ele. Então aqui a gente faz isso, a gente leva vários leites, vários biscoitos, a gente conserta, a gente arruma, e aí dá oportunidade, a gente sempre dá conselhos. Uma mãe um dia perguntou, o que eu faço, Alessandra? Eu disse assim, eu falei que você, vamos pra igreja. Vamos sentar, vamos conversar, vamos aprender. A Bíblia está aí, ó, cheia de coisas bacanas para te ensinar a cuidar do seu filho. Sim. Ela já chegou pedindo ajuda. Então, integral, gente. O ser humano é integral. Sim, sim. Ele precisa de comer, de vestir, de ter um tênis. Sim, com certeza. De ter uma mochila para ir para a escola. Ter uma vida digna. Né? Exatamente. Ter dignidade, porque às vezes você encontra situações em que a pessoa tá ali destruída, não tem dignidade nenhuma. Tem uma que ela conseguiu fazer um curso, hoje ela consegue fazer algo e tem o dinheiro para fazer, ela tá ganhando poder de compra e ela agradece a gente por isso. Legal. Entendeu? Legal isso. Então seria mais ou menos uma coisa assim, Renan, a gente tem que tomar cuidado para não tá levando essa mensagem. Uma criança, um adolescente chega pra gente e diz, olha, eu tô sofrendo agressão em casa. Não, mas você aceitou Jesus? Não, eu tô passando dificuldade, não tenho roupa, o meu pai agride minha mãe. Mas você aceitou Jesus? É esse evangelho que acho que ele é destrutivo. É porque aí a pessoa pensa assim, viu no que dá não aceitar Jesus? E Deus é mau, né? Então você não aceitou isso. ele, olha só o que aconteceu com você. Isso, e não é isso, isso, gente. Não é. E outra, uma vez me perguntaram, quantas crianças e adolescentes que vocês já foram na escola que estão em alguma igreja? A gente não sabe de todos. Mas a gente sabe que a gente conseguiu dar oportunidade para mais de 15 mil alunos. Mais de 15 mil alunos, nesse tempo que a gente está em Betim, ouviram quem é Jesus. Então, esses dados a gente tem. Isso. Demos a oportunidade, que esse é o nosso papel. Com certeza. A ideia de pregar, né? Eu sempre digo que a responsabilidade de ganhar as pessoas para Jesus não é nossa. Não, ainda bem. É do Espírito Santo, né? A gente só prega. É a nossa missão. Isso mesmo. A nossa missão é pregar, né? Ô, Alessandra, e você encontra assim... a gente tem os nossos padrões, né? Você encontra muitas diferenças, né? Assim, no jeito das pessoas. Como que você lida com isso? Você tá num ambiente plural, né? Você tá num ambiente onde existem pessoas de todos os tipos. Como que você lida com essas diferenças? Explica pra gente. Então, eu tava até pensando nisso um dia desse, porque tem uma amiga minha que fala que eu sou... Ah, mas você é muito permissível, porque eu faço cara de paisagem, pra um monte de coisa. Aí eu falo assim, não é isso, a gente faz cara de paisagem. E aí eu fico vendo as coisas que aconteceram, acho que é o plano de Deus, né? Que aconteceu ao longo da minha vida, eu faço cara de paisagem mesmo. No curso de capelania, a gente fala que a gente tem que ser igual o patinho. Já viu um patinho nadando? Ele nada bonitinho, mas os pés dele lá embaixo da água estão... Sim, sim. Então, vem um menino com uma diferença, com uma questão que um crente olhar assim e fazer aquela cara... Eu sou crente, tá, gente? Mas vocês entenderam o que eu falei, né? Sim, eu olhar aquela cara assim, eu faço uma... Oi, e aí, como você tá? Olha, que interessante. Conta pra mim, então, a sua história. Sim. E aí ele começa, entendeu? Eu acho que assim, eu fico em perspectiva, tinha uma aula do amor. Eu lembro que o professor falou assim,
que peça a Deus palavras de amor. Eu peço a Deus olhos de amor. Se Jesus estivesse olhando para aquele, igual eu trabalho na escola, vem um menino com o cabelo roxo, levantado, assim, todo estranho, você fica assim, uai, que é isso? Não, vem cá, me fala que cor que é esse cabelo. Que tinta é essa que você usou? E vou dando uma quebrada. Então, a gente tem muita diversidade, principalmente na escola. E a escola hoje tem mais ainda. Sim. Né? A questão de gênero, a questão de religião. Gente, é engraçado, igual hoje eu vi um menininho do 8º ano que ele se intitula ateu. Eu tô assim, gente, que interessante, um menino do 8º ano. E ele falou toda a estrutura, ele conseguiu falar. Então conta pra mim, como é que é isso? Ele foi contando. Por quê? A MPC a gente trabalha evangelismo em 3 histórias. Eu conto a minha história, você conta a sua e eu falo de Jesus. Então, quando eu permito que o outro conte a história dele, por mais estranha que eu ache... Pega a estratégia aí, vai. Mais estranha que eu acho, mas eu faço... Gente, ó, não é nem falsidade. Faço uma cara normal, porque a história dele pode ser estranha pra você, mas a sua também pode ser estranhíssima pra ele. Com certeza. E aí você fala o que Jesus fez na tua vida, o que Jesus faz na tua vida. Você não ganhou esse menino? Não é, deixou de acreditar, começou a acreditar em Deus? Não, gente. Ele entendeu que uma pessoa que acredita em Deus pode sentar com ele e discutir no campo das ideias. E aí o Espírito Santo faz o resto. Sim, é verdade. Né? Eu acho que nos falta esses olhos de amor muitas vezes, né? Como o pastor estava falando, a gente tem que cuidar com o evangelho que a gente prega, né? Porque Jesus, ao se deparar com a mulher adúltera, né? Ele teve um olhar de amor para ela. Ainda que ele disse, vai, não peques mais... Mas ele cuidou, né? O primeiro momento foi um olhar totalmente de amor. Ele a defendeu, né? Ele a defendeu diante daqueles que queriam apedrejar. E às vezes a gente acaba se tornando aqueles que querem apedrejar. A gente tá com a pedra na mão, Igual eu falo, um dia eu fui a gente tava dando um curso, gente, se eu trazer um menino da escola aqui, aqueles bem loucão, na hora que ele entrar naquela porta, que olhar que vocês vão ter deles, que vocês são... eleitos, que vocês vão pro céu, ou não, um olhar de misericórdia. Sim. Que você é pecador igual ele. Você precisa de cuidado igual ele. E é interessante, Alessandra, que a gente recebeu essa misericórdia, né? Eu sempre digo que se nós recebemos misericórdia, por que a gente quer ficar querendo entregar julgamento? Por que a gente quer ficar querendo entregar juízo se a gente recebeu misericórdia? Exato. Né? É complicado. É complicado. Então a gente precisa aprender, de fato, a ter esse olhar de amor. Pastor Flaviano. Ô Alessandro, é engraçado, né? Ainda mais agora, né? Acho que agora eu tava assistindo um documentário antigo e ele falando sobre o futuro, né? Sobre as grandes transições e mudanças e como que nós estamos vivendo tempos, assim, de muitas transformações, né? E eu queria que como é que você pensa, como é que você visualiza a missão nesse mundo tão transformado, como a gente está vendo, tecnologia, ciência, avanços científicos, como é que vai ser daqui no futuro, você imagina? É lógico, a gente sempre, né, e aí como agora o pastor Flaviano falando que a gente tem que estar sempre pronto para a volta de Jesus hoje, agora, se ele for voltar, mas talvez, a gente não sabe o dia nem a hora, pode ser daqui 30 anos, pode ser daqui 50 anos, a gente não sabe, né? E aí, porque às vezes eu fico pensando, né, o que será ser pastor daqui 20 anos? O que será ser pastor daqui 30 anos? Eu fico pensando assim, sabe, Renan? Sim. Porque nessas inteligências artificiais, nessa mudança científica, nesses avanços gigantescos, o que será o missionário ou como será a missão nesse futuro? O que você imagina, né, sua opinião? Então, nós da MPC, o nosso lema é ao compasso dos tempos, mas ancorados na rocha. Olha que legal. É interessante, profundo, hein? Né? Olha. Então, nós estamos no século XXI. Eu acho que a gente tem que acompanhar o tempo. A nossa essência é Jesus. Igual, nós temos um ministério de games. A galera joga jogos, monta sala, eu não sei, não vou arriscar falar os nomes dos jogos que eu não sei, mas monta salas, vai para o ambiente virtual, jogar com os meninos e falar de Jesus. Que legal. E quanto campo não tem, né, Alessandro? Os filhos do quarto hoje, olha que estratégia. Olha que estratégia. Sim.
Algumas escolas que a gente vai, tem alunos hoje que têm fobia social, mas é porque o ambiente deles é virtual. A vida deles é virtual. Então eu não consigo chegar nele na escola. Aí, igual, teve uma escola que eu vi, aí eu falei com a menina, aí eu mostrei pra ela, fiz bem assim, ó. Mostrei assim o celular. Olha aqui, ó. Olha o projeto que a gente tem. A menina começou a olhar pra mim. Ó, aí tem uns nomes que eu decoro pra mim chamar eles. Então é ao compasso dos tempos, sabe, pastor? Se a igreja não acompanhar o tempo, a evolução, nós vamos ficar para trás. Porque a gente... eu tenho mais de 40 anos. Lembra que a gente distribuía folheto? Meus tios, meus avós, né? Hoje a gente consegue distribuir folheto? Não, a gente vai ser... não sei o quê. Hoje você manda pelo WhatsApp. Você manda pelo WhatsApp, você faz isso aqui que a gente tá fazendo, né? Você manda um vídeo, você entra numa sala de bate-papo, não, hoje em dia, numa sala, né? Bate-papo. Agora entreguei a idade mesmo. Entregou a idade aí, hein? E aí o que? É esse, mas a rocha que é Jesus, a essência a gente não muda. Sim. Né? A gente faz campeonato de Free Fire. Nossa, na escola, agora até que não tanto, mas bomba. Gente, tem um negócio, eu participei, foi sensacional. A gente invadiu uma live de um menino. Porque os meninos fazem live sem ninguém tá assistindo, né? Aluno, a gente tem que dar ocorrência direto pra aluno fazendo live no meio da aula. Aí o que a gente fez? Tem um nome, eu esqueci o nome. Nós invadimos a live dele, foram 40 pessoas de uma vez. E ele ficou louco. Tipo assim, ninguém assistia. E aí ele começou a perguntar quem era a gente começou a falar quem era. E aí o pessoal começou a trocar ideia. E aí falando, nós somos da MPC, quem é? Gente, no final o menino entendeu quem era Jesus. O menino tava chorando. Aí a mãe dele viu que ele tava chorando, entrou também. O que tá acontecendo? Aí a gente já falou pra ela quem era. E assim, foi lindo. Lindo ver. Como que a gente ia alcançar esse menino que só fica no quarto fazendo live? Invade a live dele. Então, assim, eu acho que a missão no futuro, ou você acompanha o tempo, ao compasso dos tempos. Sim. Ou a gente vai... E é aquela coisa, as ferramentas estão aí, né? Por que não usar pro bem? Exatamente. Qual que é o problema? De a gente usar com sabedoria, né? Usar pro bem. É bacana demais. Que legal essa estratégia aí da live, tá? Bacana. Porque eu fico pensando, porque o que esses meninos querem, Alessandra, é visibilidade, né? E vocês deu a ele o que ele queria. E ele ouviu a gente, exato, foi lindo. Exato. Nossa, eu ficava assim, ó. Ele se sentiu pertencente, ele se sentiu valorizado, ele se sentiu... Ou seja, acho que se parasse aí, já seria maravilhoso para o menino. Com certeza. Né? Mas que coisa maravilhosa, legal. Falando em ferramenta, gente, fala sério, a carteira de motorista é uma boa numa ferramenta, não é? Carteira de motorista é ferramenta das melhores. E olha só, tem alguém que nos apoia aqui também que pode oferecer isso pra você aí com muito profissionalismo, com tecnologia também, que é a Autoescola do Adriano. Também vai aparecer um QR Code aqui, você pode estar entrando em contato com o nosso amigo Adriano. Tem episódio do Adriano aqui, né? O Adriano fala sobre isso. Empreendedorismo cristão. Isso. Né? Ele fala um pouco aí sobre a carteira de motorista também, como você realizar esse sonho, que é muito legal, que é hoje em dia a gente sem carro, né? Sem uma carteira de motorista, né? É uma coisa que é extremamente necessária. Então procura o Adriano lá, que eu tenho certeza que ele vai te dar aí a melhor oportunidade para você estar conquistando esse sonho aí pra sua vida. Não é verdade? Ô, Alessandra, vamos lá. Eu queria que você desse conselhos, né? Talvez tem pessoas que estão nos assistindo aqui que estão com essa dificuldade, estão passando pela crise que você falou que passou, né? Estão com medo. Então, assim, aquele conselho do fundo do coração, sabe? Para que essas pessoas consigam vencer esse medo, consigam entender quem são, consigam caminhar em direção a um ministério. Lugar, né? Talvez não só, né, você é missionária em tempo integral, mas um ministério de maneira geral, né? Seja ele pastoral, seja ele missionário em tempo integral, seja ele qual for. Sabe, a gente trabalha muito com adolescente, a gente tem uma equipe que metade dela é adolescente e metade já é, né, mais maduro na fé. Maduro, assim, também mais velho, né? E eu falo isso muito com os meninos, sabe? Que eles têm que entender quem eles são,
E o que eles querem fazer se vai mostrar Jesus. Porque seguidor de Jesus é missionário, certo? A gente vai mostrar Jesus em qualquer coisa. Sim, Vendendo com certeza. bala, fazendo uma parede, dando aula. E aí eles, quando eu chamo eles para me ajudar, o medo deles, eles têm medo de se tornarem obreiros em tempo integral, missionários em tempo integral. Eu tô assim, não tenham medo. Porque eu acho que isso vai ser uma coisa natural. Sim. Mas primeiro, quem tem esse desejo tem que entender quem ele é, a identidade dele em Cristo. Né? Porque uma vez eu vi um adolescente falando, Alessandra, é lindo ver o missionário, o trabalho que vocês fazem, que a MPC faz. É assim, é empolgante, por isso que as pessoas querem. Então isso não pode ser a nossa motivação. Eu não quero ser missionário porque, olha que legal, ela é missionária, ela largou isso, ela largou aquilo. Não. Eu quero ter um tempo maior de dedicação para servir o outro. Que legal. Ótimo. Eu quero ter um tempo maior, igual no meu caso é escola. Eu quero ter um tempo maior para invadir as escolas. Eu quero todas as escolas de Betim. Então é essa identidade que a pessoa tem que buscar. Sim. E entender que eu vou ser médica e as pessoas vão ver Jesus em cada receita, em cada olhar, em cada curativo que eu fizer como enfermeira, Sim. em cada pneu que eu trocar enquanto borracheiro, eles vão ver Jesus em mim. Sim. Porque aí entra como a questão integral, porque você está mostrando Jesus em tudo. Vou largar o emprego e vou ficar secular. Vou ficar na missão integral? Ótimo. Mas que isso seja de fato o que Jesus quer para a tua vida. Sim. Que não é o seu brilho, é o brilho de Jesus. Eu acho que sabe que a gente tem que ter noção, porque é lindo, é chique, né? Sim. Olha, um missionário. Eu custei, gente, quando eu falo missionário, eu ficava assim, meu ouvido assim, não, gente, eu sou só alguém que estou servindo. Sou só alguém que estou servindo. É um título pesado, né? É um título pesado. Ao pastor, a obreira. Aí você fica assim, então, isso não pode gerar olha, eu Sim, sou um orgulho, né? Um orgulho, não. Mas um prazer de se tornar servo. Sim. Sabe? A gente fala muito isso com o pessoal da capelania. Gente, a capelania é dividir a capa. É você entender o outro e cuidar do outro. Então você está na condição de servo, não de rei. Nós somos servos. Sim. Então eu estou disposta a ser serva, a renunciar a algumas coisas. Eu ouvi certa vez que ministério, se você quer ministério para realizar os seus sonhos, você está com motivação errada. Ministério não é para realizar os nossos sonhos, é os sonhos de Deus. É os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus sempre visam o outro. Pessoas, o cuidado. Paulo, quando ele diz que é servo, ele usa o termo escravo, né? É doulos, se eu não me engano, né, pastor, no grego? Não é eu, né? Não é a minha vontade. Exatamente. E é renunciar, sabe? É igual, eu tava conversando com uma amiga que tá fazendo medicina, ela tá assim, Alessandra, eu entendi que eu preciso ser dependente do Senhor. Tô assim, filha, é uma tarefa mais difícil da gente ser dependente, mas é verdade. Então, eu acho lindo, eu gosto de missão, toda vez que eu vejo missão, meu coração dá um trem aqui dentro. Ótimo, mas entenda que você vai estar inteiramente disponível para Jesus, que você vai depender totalmente dele. É uma tarefa fácil? Não, não é. Dá medo? Dá, gente, me dá dor de barriga, me dá frio na barriga, dá tudo. Mas aí quando eu calmo assim, peraí, Jesus, o Senhor falou que ia estar comigo, então me ajuda aqui, né? Quando marca o gasolina do avião, gente, como é que chama? Não sei. Lá tem um negócio que chama ponto de retorno. Lá em PC a gente conta muito essa história. Nós que somos seguidores de Jesus, nós passamos do ponto de retorno. O ponto de retorno é o quê? Mostra para o piloto que aquele combustível que está ali é o suficiente para ele voltar onde ele veio. Se ele passou dali, ele não tem mais combustível para voltar. Nós não temos combustível para voltar. Então, quando a gente decide entender o nosso propósito em tempo integral, eu vou servir mesmo, é daqui para o céu. Sim. É kamikaze.
bora. É direto. É direto. Na missão se trabalha muito isso mesmo. A ideia de você ter uma palavra para se ancorar no momento de dificuldade. Aquela palavra te traz a certeza de que foi Deus que te chamou, né? A identidade, como você bem disse, né? Você sabe quem é. Então, no momento em que a sua identidade ela é testada, ela é provada, você tem a certeza de quem é. Então, olha que legal, que conselhos. É isso aí. Olha, inspirador. Eu diria, inspirador. Ai, obrigada. Alessandra, muito obrigado. Poxa, que prazer mesmo ter você aqui Muito conosco. top. Muito bom. Muito bom. Fica à vontade para divulgar aí rede social sua, como que o pessoal pode entrar em... Nós vamos pegar os seus... E outra coisa, Renan, fala um pouquinho da MPC mesmo, até para isso. os meninos que estão te ouvindo a gente aí, saber, às vezes, quero participar, quero conhecer, quero fazer os cursos, os treinamentos lá. É verdade, bem lembrado. Isso. Pode ficar à vontade. Então tá, gente, ó. Então, a MPC, né, que a gente falei toda da MPC, a Mocidade para Cristo. Sim. É uma missão que está no Brasil há 70 anos, que trabalha com jovem e adolescente. Dentro dos nossos ministérios, a capelania é um deles, capelania escolar, que é a questão integral do aluno, da comunidade escolar. Sim. A gente trabalha com isso. A gente tem Escola da Vida, a gente fez agora a Escola da Vida. A gente apresentou o amor para 850 alunos. Que legal. Para 70 funcionários, né? E aí a gente são estratégias, meu Deus, aqui ó, trouxe aqui a Receita da Felicidade, Esse você é meu, falou, hein? e ó, esse é seu para você contar para Esse é meu. Cecília. É Muito uma bom. estratégia que a gente usa da capelania. A gente conta história. Não é gostoso ouvir história? Nossa. A gente conta E história. como os meninos gostam, né? É. Tem aulas minhas que do sexto ano, né? O ensino médio não dá pra fazer, mas no sexto ano, hoje é dia de contar história. Hoje tem uma história. Mas você acredita, pastor, que quando eu dava aula, eu tinha uma turma de ensino médio que eu contava história para eles? Que legal. Que legal. Porque, e é porque o lúdico, gente, não só a criança gosta. Esse livro eu li para os professores. Dei uma introdução, falei do contentamento, né? Que Paulo fala que a gente tem. Aí eles ficaram olhando assim para mim, eu citando o apóstolo Paulo, ele fala que a gente tem que ser contente em toda e qualquer situação. Como assim, gente? A gente falou da capelania. E aí, a MPC tá nas escolas, nas creches, na universidade. Quem quer ajudar, pode participar. Vem. A gente dá treinamento, a gente ensina a tirar toda a linguagem igrejeira. O igrejês, né? Aí tem umas irmãs que falam assim, eu não dou conta. Assim, não tem problema, a senhora não precisa ir na escola. A senhora na hora faz os bolos, ajuda a gente a fazer as cestas. Isso aí. Cada um encontra o seu papel. Tem lugar para todo mundo. Com certeza. Né? A gente precisa de pessoas, e não só jovens. Gente que tem 1 hora da semana livre. Entendeu? 1 hora da semana livre. Porque a gente fica no recreio conversando com os meninos. 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, um dia na semana, né? Que tem essa vontade de servir. A gente sempre faz café com cafuné, gente, para os professores. Você faz uma mesona bonita de lanche. Que legal. Então a gente precisa de gente para ajudar a fazer esse lanche, de montar essa mesa bonita. Levamos lembrancinhas fofinhas. Uma vez, gente, olha só, nós levamos uma maçã para os professores, embalada no celofane. Os professores choraram, pastor. Ficaram assim, igual o Chaves, gente. Aí a gente falou do dom da voz que Deus deu para eles, do cuidado que eles têm que ter. Eles sentiram assim, eles falam assim, gente, como a gente precisava disso. Então, segue a gente lá no nosso Instagram, é @mpcbetim, que é o Instagram oficial da MPC Betim. Legal. A gente tem o nosso Instagram da MPC Brasil, que é @BrasilMPC. Hoje é dia do perdão, vocês sabiam? Sabia não. Hoje é dia do perdão. A gente está tendo uma live falando sobre o perdão. E é uma coisa que a gente fala isso muito na escola, porque os meninos precisam aprender a perdoar, o auto-perdão, e a perdoar os pais, perdoar alguém que fez algo. E a gente trabalha... Todos esses temas a gente pega. O Brasil é festivo, então é ótimo. Então só para registrar, hoje é dia 30, né? Hoje é dia 30 de agosto. 30 de agosto, o dia que nós estamos gravando aqui. Dia do perdão, isso, dia do perdão. E aí, sabe essas datas? A gente da escola, a gente faz muito isso. Tem um calendário, né? Tem um calendário, então você pode usar isso a seu favor. E aí... Volto a falar, venha ser nosso voluntário. Sim. E a gente dá os treinamentos, igual, a gente ensina a falar sobre o evangelismo de 3 histórias.
a gente trabalha o evangelho mesmo, como a pessoa aplicar ele, né? Tem o treinamento em janeiro que a gente tem, o treinamento de líderes, tem semana de criança, tem semana da família, tem congresso de capelania, tem curso de capelania. A gente tá agora aberto um online que a gente faz o curso básico. Dá para fazer ele presencial, a igreja quiser treinar um grupo, a gente vai lá e treina esse grupo, entendeu? Então, todas as estratégias. Tem os estudantes em ação, que a gente treina os alunos, né? Para eles entenderem que a escola é um lugar que ele pode atuar, que ele pode ajudar, os colegas, os professores, para eles ser relevante ali. Não só um aluno. Sim. Mas ser alguém que marcou a escola. Sim, sim. Sabe? A gente, toda essa estratégia, nós damos esse suporte. Tanto online como presencial. A gente consegue fornecer isso. Que legal, que legal. Então, pastor, nós vamos deixar aqui no link, né? Na descrição, no link, na descrição aqui do vídeo, né? Na descrição do vídeo, as informações, né? Para você, das redes sociais, para você seguir lá a Alessandra, o MPC Betinho, o MPC Brasil, e aí você vai ficar por dentro, né? De repente você vai fazer algum movimento lá, precisa de doação, fica ligado aí, você pode contribuir. Né? Você pode estar contribuindo aí com esse trabalho que é tão especial. Para finalizarmos, eu queria também falar de um trabalho bem especial que está acontecendo lá na Amazônia, né? O nosso amigo missionário Tiago, nós gravamos com ele também. Bem legal o trabalho dele com os indígenas lá. Eles estão trabalhando agora, a frente deles de trabalho está sendo tradução da Bíblia para os vários dialetos indígenas que tem lá, né? E aí eles estão trabalhando também com a frente de desenvolvimento comunitário. É a segunda empreendedorismo. É a segunda cidade mais pobre do Brasil. Eu não me lembro o nome agora, mas é a segunda cidade mais pobre do Brasil que eles estão inseridos lá fazendo trabalho missionário, e aí eles estão trabalhando com as geleias amazonas. Olha que legal. Frutas típicas de lá, que a gente provavelmente, a grande maioria das pessoas que estão nos assistindo aqui não conhece, né? Que estão nos acompanhando não conhece. Então, assim, tem coisa muito boa. Tem aí a aprovação de uma das campeãs do MasterChef, tá? Então o negócio tá pra frente lá. Né? Você pode entrar aí no Instagram das Geleias Amazonas, tá? @Geleias Amazonas, falar com o Thiago e com toda a equipe lá, que eles vão dar o direcionamento para você poder comprar, né? Para você poder adquirir esse produto, e além de estar adquirindo um produto de qualidade, você vai estar investindo no reino de Deus, investindo em missões. Ótimo. É um trabalho muito bacana também. Mas, Alessandra, pra gente caminhar pro final, que prazer. Top demais. Eu só tenho algo a dizer. Foi prazerosa essa nossa conversa aqui, com certeza, além de instrutiva, muito prazerosa. Eu agradeço demais o seu tempo, né? Eu sei que você teve um dia aí agitado, mas no finalzinho do dia você nos deu a honra de estar aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite, tá? Pela confiança. E é isso, eu gostei também, tá? De uma experiência nova. Foi sua primeira experiência com podcast? Nossa, minha experiência com tudo isso aqui, ó. Foi muito legal, você foi muito bem, tá? Muito bem, ai, que bom. Nota 10. Eu falo bem, gente, mas não sendo registrada. Mas obrigada, viu? Obrigada mesmo. E que Deus abençoe, né, esse ministério, que continue aí frutificando. Amém. Que chegue, né, em várias pessoas aí, que elas venham entender o chamado delas, né? E que, gente, vem ser voluntário da MPC Betinho. Isso aí. A gente precisa de gente. Atenda este chamado. Por favor, ó, Deus tá falando. Tremendo. Pastor Flaviano, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado. Como diz os meninos, tamo junto. Tamo junto e misturado. Isso aí, tamo junto. E você, meu querido amigo que está aí do outro lado, não esquece de dar aquele like, aquela curtida, comenta aí embaixo o que você achou deste episódio. Se você tem alguma experiência missionária, compartilha com a gente aí também, que com certeza nós estaremos atentos aí aos comentários e seremos edificados com a sua contribuição. Beleza, pura? Obrigado demais. Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, sempre em frente, hein? Em frente na caminhada da fé. Pega o conteúdo aqui para você enfrentar os falsos ensinamentos, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Beleza? Deus abençoe. Até a próxima.